Fala pessoal, vou falar agora sobre um dos controles mais importantes do PaintStorm Studio, que é o Color Mount. Para mim ele modifica totalmente a dinâmica do programa. No Photoshop, por exemplo, quando você cria um brush, ele já está previamente configurado, né, para ser um determinado tipo de comportamento. Você pode até alterar ali, mas ele em geral fica naquele comportamento que você configurou. No Corel Painter, você tem algumas opções de alterar o comportamento dele ali em tempo real. Aqui no PaintStorm eu acho que facilita bastante, porque você transforma o pincel num Blender facilmente, modificando só esse parâmetro. O que é o Color Mount? É a quantidade de tinta que o pincel vai carregar, né? Ele vai ser preenchido com essa quantidade de tinta. Então, se ele tiver cheio em 100%, ele se comporta de uma forma, e se ele tiver com menos que isso ou zero, ele se comporta de outra forma. Eu vou fazer aqui um exemplo. Vou pegar uma com um pouco mais escura. Vou botar em 100%. O que acontece quando você bota em 100%? Ele entende que ele não vai fazer blend de nada. Ele vai simplesmente pintar. Ele é como se fosse pincel seco, né? Com tinta já bem cheia e não dissolvida, para quem costuma pintar aí, usa solvente, essas coisas, né? Ou um pastel, não sei, que não está mesclando. Em geral ele não vai misturar nada. Você está vendo que a pintura está ficando limpinha, tá o azul contra o verde ali 100%. Por mais que eu tenha essa alteração de opacidade, aonde ele pinta, ele vai pintar sem misturar nada, porque está em 100%. Se eu puser isso aqui para um valor menor, aí ele já começa a fazer um leve blend ali, entende? Muda um pouco as coisas. Você já vê que tem uma certa mistura de cores. Vou botar uma terceira cor aqui para você enxergar esse blend acontecendo. Vou diminuir um pouco mais. Olha como é que ele já mistura entre uma cor e outra. E se eu puser em 0, ele só vai misturar, ele não vai pintar nada. Mesmo que eu troque aqui, ele não vai pintar. Eu botei um verde e ele não está inserindo cor nenhuma aqui, só está misturando as cores. E é um controle mega importante, porque eu pelo menos uso o tempo todo, né? Eu altero o tempo todo esses valores de acordo com a minha intenção. Se eu quero preencher com mais força, mais rapidamente uma área, né? Eu simplesmente ponho 100% aqui. Ou, vai aí uma dica, pouca gente sabe, eu tenho um controle que você segura a tecla F e você consegue pintar ali rapidamente, como se o pincel estivesse sendo preenchido por tinta enquanto você pinta. Eu estou segurando a tecla F aqui e agora eu vou soltar. Ó, já passou ao comportamento anterior dele de só mesclar. Então essa tecla F é tipo um atalho para você ganhar tempo em relação a preenchimento do pincel. É como se eu tivesse, por exemplo, se eu estou pintando tinta óleo, né? É como se eu estivesse indo na paleta, pegando tinta e voltando aqui para pintar rapidamente. E aí, uma vez que eu soltei a tecla, ele volta ao comportamento anterior. Aí, no caso, já sou eu pintando com um pincel sem tinta, só para poder fazer o blend. É uma tecla de atalho muito importante para mim. Não sei para o fluxo de você, né, que está assistindo, qual tipo de pintura que você vai fazer, mas para mim ajuda bastante na hora de pintar e fazer o blend e tudo mais. Se eu diminuir a opacidade aqui do pincel, aí eu faço um blend mais suave ainda. Que aí tá vindo aos pouquinhos, né? Então ele vai misturando aos pouquinhos essa cor para fazer o blend. Depois eu vou dar dicas de como fazer pincéis de Blender, né? Para vários efeitos. Bom, vamos seguir aqui com a explicação. Deixa eu voltar a opacidade 100%. Aqui embaixo você tem duas opções. Você tem como marcar Blend Transparency e Take the Layer Color. Ele está até resumidinho aqui, mas é isso aí que eu falei.
Bom, eu estou pintando numa camada que já estava previamente pintada, né? Ela já estava preenchida com esse tom de verde meio aguado ali, quase um amarelo, né? Então eu vou criar uma camada acima e vou pintar agora com um roxo aqui. Deixa eu botar um color aqui, né? Ó, tem 100%, ele está pintando 100%. Agora eu vou botar o color amount em menos aqui. Ué, não mudou nada. Bem, é porque ele, como esse layer aqui não tem preenchimento, ele não tem aonde mesclar. Então o color dele vai bater em 100% aqui. Mesmo que ele não bata em 100%, como ele não está misturando com nada, está só pegando a textura do brush que eu defini, ele vai dar esse efeito de que foi pintado 100%. Já se eu pegar aqui e marcar o Blend Transparency, aí ele começa a fazer uma brincadeira de mesclagem aqui, uma vez que eu diminuí a quantidade de tinta, né, que está no brush, ó, só porque eu marquei aquela opção. Então o Blend Transparency ajuda bastante a fazer a mesclagem. E uma coisa importante, que agora eu vou diferenciar da outra opção, né, é que você realmente não acrescentou nenhuma cor aqui, tá? A mesclagem está feita simplesmente por transparência, né? Agora vamos lá, vou fazer uma mudança, vou tirar o Blend Transparency e vou botar o Take Underlay Color. Vamos fazer a mescla. Ele está misturando, tá dando o mesmo efeito do Blend Transparency, beleza? Só que se você for reparar, se eu trouxer agora o layer para baixo, olha como que ficou. Ele misturou não com a transparência, mas ele misturou com a cor que estava ali embaixo. Então ele está fazendo um blend com o layer posterior, com o layer abaixo dele. Aqui deu o efeito de que era com transparência, mas porque era o verde. Se eu trouxesse layer para cá, que tem um vermelho atrás, ele vai dar um efeito diferente porque ele misturou com o verde aqui. Então ele fez um blend diferente, né? Eu, em geral, deixo um Blend Transparency, porque se eu for trabalhar com vários layers, né, muitas vezes eu trabalho com um layer só, mas o Blend Transparency é bem interessante para você não ter esse problema de contaminar o seu blend se você estiver usando um layer acima, né? Já o Take Underlay é uma opção interessante para você fazer a mesclagem de uma forma mais, como eu vou dizer, mais suave, tá? São as duas opções que são legais de marcar. Se você não quiser nenhum blend com as outras cores, você desmarca os dois e deixa daquele jeito. Bom, vamos fechar aqui a dica. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fica à vontade para poder perguntar o que quiser. Um grande abraço.